Será possível que a bebida que muitos consomem diariamente, chamando-a de café, não passe de uma ilusão cuidadosamente embalada? Em diversas regiões do país, o que se comercializa sob esse nome consiste, em sua maior parte, em uma combinação de açúcares, óleos vegetais e aromatizantes, com uma presença quase simbólica do grão verdadeiro. O hábito arraigado impede que se perceba a distância crescente entre o produto e a essência do que deveria ser. Os efeitos, porém, manifestam-se de maneira sutil, sobretudo para aqueles que ultrapassaram a 5ª década de vida. Um gole açucarado proporciona um impulso momentâneo, seguido por uma queda abrupta de energia. Os cremes adicionados deixam uma sensação de peso ainda pela manhã. Os aditivos concebidos para conferir suavidade ao paladar, frequentemente desencadeiam dores de cabeça, náuseas ou uma agitação passageira que se dissipa com rapidez. O que deveria ser um aliado para iniciar o dia acaba por subtrair mais do que oferece. Essas misturas, além disso, redefinem o conceito coletivo de café, substituindo a profundidade do grão e o cuidado em sua preparação por algo doce, que apenas imita a aparência do original. A naturalidade com que essa transformação ocorre é motivo de preocupação. Por essa razão, serão apresentadas as 7 marcas que mais contribuem para essa distorção, acompanhadas de orientações para se proteger de seus efeitos. A primeira delas, amplamente reconhecida pela praticidade e alcance global, é frequentemente associada à confiabilidade e à conveniência. No entanto, poucos atentam para o fato de que grande parte do conteúdo de suas embalagens pouco se assemelha ao café autêntico. Um exemplo emblemático é a versão que combina 3 elementos em um único sachê. Quem busca fidelidade ao sabor e à integridade da bebida original faria bem em evitar esse produto. Ao abrir o pacote, espera-se um momento de tranquilidade, um gole reconfortante, um breve instante de clareza antes que as obrigações do dia comecem. O que se obtém, porém, é uma mistura na qual o açúcar ocupa o lugar central, seguida por gorduras em pó e aromatizantes artificiais. O café, quando presente, aparece em proporção tão reduzida que sua influência no resultado final é quase imperceptível. A verdade, muitas vezes omitida, é que a fórmula não se resume a café, açúcar e creme, mas sim a um ciclo de estímulo artificial, seguido por uma queda acentuada de energia. Uma vez experimentado, o padrão torna-se inconfundível. A doçura eleva o ânimo de imediato, mas o declínio é ainda mais rápido. As gorduras em pó instalam-se no estômago, gerando uma sensação de peso antes mesmo do meio-dia. O sabor suave, embora agradável, deixa em consumidores mais velhos sinais sutis de desconforto, como uma leve pressão nas têmporas, uma fadiga inexplicável ou uma inquietação que se esvai com rapidez. Muitos atribuem esses sintomas ao envelhecimento, ao estresse ou à falta de sono, sem considerar que o pequeno pacote consumido todas as manhãs é o verdadeiro responsável pela repetição do ciclo. Ao analisar a composição, constata-se que o teor de café é mínimo, enquanto açúcares e xaropes assumem o protagonismo. O creme preenche o restante do espaço, resultando em uma bebida que não passa de um pó adoçado, disfarçado de café. Para indivíduos acima dos 50 anos, o impacto é ainda mais acentuado. O organismo, já menos tolerante a oscilações bruscas, necessita de estabilidade matinal, não de um pico energético forçado, seguido por uma queda vertiginosa. No entanto, é exatamente isso que o produto proporciona, um falso despertar, cujo preço é pago nas horas subsequentes. Em contrapartida, o café genuíno, proveniente de grãos torrados e moídos, carrega consigo aroma, corpo e complexidade. Quando preparado corretamente, seu sabor se revela de maneira natural, sem a necessidade de mascaramentos artificiais. Uma xícara autêntica oferece um estímulo equilibrado, que se integra ao organismo sem causar sobressaltos. Percebe-se a torra, o cuidado no preparo, a simplicidade honesta. Nada ali busca enganar ou prometer mais do que pode entregar. A versão industrializada, por sua vez, segue um caminho oposto. Substitui a autenticidade dos grãos torrados por uma onda de doçura que tudo encobre. Troca o aroma natural por um perfil fabricado, invariável em qualquer circunstância. Ensina ao consumidor a aceitar uma sobremesa disfarçada de café matinal. Uma vez internalizado esse padrão, muitos perdem a referência do que deveria ser o sabor real da bebida. Para os mais velhos, essa mudança acarreta consequências adicionais. A primeira dose do dia estabelece o ritmo. E quando essa dose é composta majoritariamente por açúcares e óleos, o ritmo se desequilibra antes mesmo que a manhã termine. O mais inquietante, contudo, é a maneira silenciosa como essa transformação reconfigura a percepção nacional sobre o café.
O que antes representava tradição, cuidado e profundidade converte-se em uma doçura instantânea e superficial. A xícara deixa de ser um ritual para se tornar uma imitação vazia. Sem que se perceba, as pessoas se distanciam gradualmente do café verdadeiro. A ironia reside no fato de que uma empresa celebrada por disseminar o café acaba por comercializar um produto que mal pode ser classificado como tal. E se isso já é desalentador, o próximo exemplo revela-se ainda mais preocupante. Outra marca frequentemente associada a uma experiência suave e inofensiva, conquista consumidores pela facilidade com que é consumida. Seu sabor levemente adocicado e a textura agradável transmitem a falsa impressão de uma escolha leve e benéfica. No entanto, trata-se de uma armadilha. A suavidade percebida não provém do café, mas sim do agente branqueador, que ocupa um espaço maior do que o próprio grão na composição. O açúcar lidera a fórmula, seguido por óleos vegetais totalmente hidrogenados, enquanto o café autêntico aparece em quantidade quase insignificante. Ao dissolver o conteúdo em água, observa-se um fenômeno revelador. A bebida assume uma coloração esbranquiçada antes mesmo de adquirir o tom característico do café. Uma vez notado, esse detalhe torna-se impossível de ignorar. O branqueador dissolve-se rapidamente, recobrindo a língua e atenuando qualquer aspereza. Proporciona uma sensação momentânea de conforto, mas logo se instala no estômago como um peso discreto. A doçura inicial eleva o ânimo por breves instantes, para depois deixá-lo em um estado de letargia. Os consumidores mais velhos são os que mais sofrem com esse efeito. Um lampejo de energia, seguido por cansaço e uma sensação de peso que persiste sob as costelas muito depois de a xícara ter sido esvaziada. Não se trata de uma consequência natural do envelhecimento, mas sim do resultado previsível da fórmula empregada. A questão central reside no uso de óleos totalmente hidrogenados, gorduras industriais concebidas para permanecerem sólidas e estáveis por longos períodos. Uma vez ingeridas, sua digestão é lenta, sobrecarregando o organismo. Provocam uma pressão difusa no peito e tornam a respiração levemente mais laboriosa após o consumo. Com o tempo, esses efeitos ultrapassam o limiar do desconforto ocasional. Estudos demonstram que o consumo prolongado de gorduras industriais está associado ao aumento dos níveis de colesterol prejudicial e a um maior risco de doenças cardiovasculares. Autoridades de saúde pública no Reino Unido e em outros países alertam que dietas ricas nesses componentes contribuem significativamente para a incidência de problemas cardíacos. A Organização Mundial da Saúde, há anos, chama atenção para o papel dessas gorduras no elevado número de mortes relacionadas a doenças cardiovasculares em todo o mundo. Para indivíduos com mais de 50 anos, os riscos são ainda maiores, uma vez que as artérias, já menos flexíveis devido ao envelhecimento, tornam-se mais suscetíveis a danos. A menor elasticidade vascular aumenta a sobrecarga, fazendo com que cada xícara inadequada exerça um impacto mais pronunciado. O açúcar, por sua vez, agrava o quadro. Proporciona um estímulo fugaz, seguido por uma queda abrupta de energia. O consumidor sente-se desperto por alguns instantes, mas logo é tomado por uma exaustão precoce. A fome surge antes do horário habitual, pois o colapso energético antecede até mesmo o almoço. O café deveria oferecer estabilidade, mas essa versão provoca oscilações, deixando o indivíduo em um estado inferior ao inicial. Ao compará-la com a marca anteriormente mencionada, percebe-se que, ao menos nesta última, ainda há um vestígio visível do grão. Na segunda, nem mesmo isso é preservado. Volume. É exatamente essa sensação deixada pela mistura. O cacau, em sua versão mais artificial, não apenas domina, mas anula qualquer vestígio do que deveria ser o protagonista. A proporção desequilibrada revela uma estratégia clara: ocultar a fragilidade do café sob camadas de doçura e cremosidade, como se a qualidade pudesse ser mascarada pela intensidade do sabor. Contudo, o efeito é inverso. O paladar, inicialmente enganado pela promessa de um equilíbrio clássico, logo percebe a ausência de profundidade. Não há corpo, não há persistência, apenas um rastro adocicado que se dissipa antes mesmo de o primeiro gole terminar. O problema se agrava quando se considera o impacto fisiológico. A combinação de açúcares refinados e gorduras vegetais hidrogenadas, presentes em quantidades excessivas na fórmula, desencadeia uma resposta metabólica imediata, porém efêmera. A elevação abrupta da glicemia é seguida por uma queda igualmente rápida, deixando o organismo em um estado de letargia que contrasta com a suposta função estimulante do produto. Para consumidores acima de uma certa faixa etária, o efeito é ainda mais pronunciado. A sensação de fadiga se instala com maior intensidade,
acompanhada por uma irritabilidade difusa, como se o corpo reagisse não a um café, mas a um alimento processado cujo único propósito é gerar dependência. Há ainda uma dimensão simbólica nessa distorção. O mocha, em sua concepção original, representa uma síntese harmoniosa entre dois elementos, o café e o chocolate, cada qual preservando sua identidade sem sobrepor-se ao outro. A versão industrializada, no entanto, subverte essa lógica. O cacau, em vez de complementar, sufoca. O café, em vez de sustentar, desaparece. O resultado não é uma bebida, mas uma caricatura, um produto que se vende como sofisticação, mas que na prática, reduz a complexidade do mocha a uma fórmula simplista, onde o excesso de um componente anula a presença do outro. Essa abordagem não se limita ao sabor. Ela reflete uma tendência mais ampla na indústria de alimentos instantâneos, a substituição da autenticidade pela conveniência, da qualidade pela aparência. O consumidor, atraído por embalagens que evocam elegância e praticidade, acaba por receber um produto que, em sua essência, é uma negação do que deveria ser. Não há respeito pelo ingrediente nem pela tradição que o cerca. Há, sim, uma tentativa de replicar, de forma barata e massificada, algo que, em sua origem, exigia cuidado e proporção. E é justamente essa falta de proporção que torna o Tesco Mocha particularmente frustrante. Em um café de verdade, mesmo quando adoçado, o equilíbrio entre os sabores é perceptível. O chocolate, quando bem utilizado, não compete com o café, ele o realça, criando uma experiência sensorial coesa. Aqui, porém, o que se observa é uma inversão de papéis. O cacau, em sua versão mais artificial, não apenas se impõe, mas se torna o único elemento reconhecível. O café, por sua vez, é reduzido a um mero coadjuvante, quase um acessório, como se sua presença fosse um detalhe dispensável. O mais irônico é que, ao tentar simplificar o mocha, a indústria o complica. Em vez de oferecer uma alternativa acessível a uma bebida tradicional, ela cria um produto que, além de não cumprir sua função original, ainda gera efeitos colaterais indesejados. A fome precoce, a sensação de peso no estômago, a energia oscilante. Todos esses sintomas são consequências diretas de uma fórmula que prioriza o lucro em detrimento da experiência do consumidor. E, no entanto, o ciclo se perpetua. Atraídos pela promessa de um café rápido e saboroso, muitos continuam a consumir, sem perceber que estão, na verdade, ingerindo pouco mais do que açúcar e gordura disfarçados de bebida. Elevados níveis de colesterol LDL, além de contribuir para processos inflamatórios no organismo. Estudos epidemiológicos associam o consumo frequente desse tipo de gordura vegetal a um maior risco de doenças cardiovasculares, especialmente em populações com predisposição genética ou histórico familiar de deslipidemias. A combinação de açúcar refinado e óleo de palma em proporções tão elevadas não apenas distorce o perfil nutricional da bebida, mas também altera sua digestão. A viscosidade excessiva retarda o esvaziamento gástrico, prolongando a sensação de peso e desconforto abdominal, enquanto a ausência de fibras ou nutrientes reguladores acentua o pico glicêmico inicial, seguido de uma queda abrupta que desencadeia fadiga e irritabilidade. O mais preocupante, no entanto, reside na estratégia de mascaramento adotada pela fórmula. O aroma artificial, embora intenso, não passa de uma ilusão sensorial, projetada para compensar a escassez de café genuíno. Essa abordagem revela uma lógica de produção que prioriza a percepção imediata em detrimento da qualidade intrínseca. O consumidor é levado a acreditar que está ingerindo uma bebida robusta, quando, na realidade, recebe um composto químico de baixa complexidade. A presença de aditivos como maltodestrina e aromatizantes sintéticos, comuns em misturas desse tipo, reforça essa dinâmica, criando uma experiência gustativa que se esgota em poucos minutos, deixando apenas um resíduo de doçura artificial e um vazio que o corpo interpreta como fome. Ainda assim, o produto persiste no mercado, sustentado por uma combinação de preço acessível e marketing agressivo. Em regiões onde o acesso a cafés de qualidade é limitado, a mistura 3 em 1 se apresenta como uma solução prática, embora enganosa. Seu apelo reside na conveniência, não na excelência, e na promessa de um efeito estimulante rápido, ainda que efêmero. Contudo, o custo real dessa praticidade transcende o valor monetário. Reside na erosão gradual das expectativas do consumidor, que passa a associar o café a uma experiência artificial, desprovida de nuances e de qualquer relação com a tradição ou a arte da preparação. Quando a indústria normaliza fórmulas que substituem ingredientes naturais por substitutos baratos e aditivos, ela não apenas compromete o sabor, mas também redefine o que o público considera aceitável, ou até desejável, em uma bebida.
E é justamente essa redefinição que torna produtos como o Café Ásia 3 em 1 tão reveladores. Eles não são apenas exemplos de baixa qualidade, são sintomas de um modelo de produção que trata o café como commodity descartável, um veículo para lucro rápido em vez de um produto que merece cuidado e integridade. A ausência de transparência na composição, com rótulos que frequentemente omitem detalhes sobre a origem dos ingredientes ou a proporção real de café, reforça essa lógica, deixando o consumidor desinformado e vulnerável a escolhas que a longo prazo podem afetar sua saúde e seu paladar. Nesse contexto, a mistura 3 em 1 não é apenas uma bebida ruim, é um reflexo de como a indústria pode distorcer até mesmo os produtos mais simples, transformando-os em algo que, embora familiar, já não guarda qualquer semelhança com sua essência original. Diversos levantamentos epidemiológicos realizados no Sudeste Asiático demonstram uma correlação consistente entre o consumo regular de cremes à base de óleo de palma, ingrediente central desses sachês, e o aumento da sobrecarga cardiovascular em adultos de faixa etária mais avançada. No entanto, o produto em questão trata o óleo de palma não como um componente acessório, mas como protagonista absoluto de sua formulação. Enquanto marcas como Nescafé e Starbucks recorrem a cremes lácteos ou alternativas vegetais em suas versões instantâneas, a Café Ásia eleva a cremosidade à condição de estratégia sensorial deliberada. E após o breve estímulo artificial proporcionado pela combinação de açúcares e gorduras, sobrevém o colapso metabólico. Não se trata de uma oscilação moderada, mas de uma queda abrupta. Em menos de 1 hora, o estado de alerta inicial cede lugar a uma sensação de esgotamento, acompanhada de membros pesados, raciocínio lentificado e o sinal inequívoco de que o organismo não recebeu nutrição, mas sim uma carga concentrada de glicose. Entre os consumidores mais velhos, o ciclo se agrava. A euforia inicial dá lugar a tremores, sudorese discreta e cefaleia leve, seguidos por um período de letargia que compromete o restante da manhã. Não se trata de um efeito natural do envelhecimento, mas de uma consequência direta da engenharia de formulação. E, no entanto, a Café Ásia insiste em comercializar seu produto como uma opção forte em quê? Na concentração de açúcar? No teor de gordura? No aroma artificial que se esforça para imitar o café torrado? A verdadeira força não reside na adição indiscriminada de doçura e lipídios, mas na integridade dos grãos. Como essa mistura contém uma quantidade irrisória de café, compensa a deficiência com agressividade sensorial. É necessário, portanto, abordar a questão com franqueza, ao contrário de marcas que se apresentam como premium, como Starbucks, ou que mascaram suas limitações com aditivos de chocolate. Como mocha da Tesco, a Café Ásia adota uma estratégia distinta. Ela grita: doçura estridente, aroma de Roma exagerado, colapso metabólico ruidoso. Tudo é alto porque nada é autêntico. Trata-se da versão instantânea de alguém que eleva o tom de voz em uma sala para disfarçar a ausência de conteúdo relevante. E curiosamente, alguns consumidores interpretam essa intensidade artificial como energia. Uau, isso me desperta! Afirmam. Não desperta. Provoca um choque momentâneo e, em seguida, abandona o organismo à própria sorte. A verdadeira energia se constrói de forma gradual. Esta explode e se extingue. Basta consumir o produto por 1 semana para constatar quantas manhãs são marcadas por fome, tremores ou irritabilidade antes mesmo do almoço. A falácia cultural aqui é simples. A Café Ásia se apresenta como ousada, mas a ousadia pressupõe estabilidade, complexidade de sabor e intencionalidade. O sachê não oferece nada disso. Em seu lugar, entrega velocidade e caos, 2 elementos dos quais nenhum consumidor maduro necessita. Eis, então, a realidade que se impõe em nossa análise. Até aqui, examinamos a doçura disfarçada de espuma de café, a textura camuflada de chocolate e o conforto artificialmente induzido. Agora deparamo-nos com a intensidade sonora mascarada de vigor. E antes de prosseguirmos, uma última constatação se faz necessária. A Café Ásia, apesar de suas evidentes limitações, ainda não representa o ponto mais baixo dessa escala. Há ainda uma marca cuja negligência em relação à composição é tão flagrante que, em comparação, até mesmo a Café Ásia parece moderada. Chegamos, assim, ao 7º lugar, o Audi Alcaf 3 em 1. É imperativo esclarecer, desde já, que o Audi Alcaf 3 em 1 não é café. Não se aproxima, não se assemelha, não compartilha sequer o espírito ou o efeito da bebida que alega representar. Trata-se do fundo da prateleira, do patamar mais baixo dos padrões e do extremo de tudo que foi discutido até aqui. Todas as marcas analisadas anteriormente, por mais questionáveis que fossem, ao menos simulavam alguma relação com o café.
O Alcaf sequer se dá a esse trabalho. Reduz a bebida a uma mistura de açúcar, creme e um aroma que mal se qualifica como cafeinado, ocupando, ainda assim, o mesmo espaço nas gôndolas reservado ao café autêntico. Esse fato por si só deveria indignar qualquer pessoa que compreenda o que uma xícara de café deveria ser. Observemos sua composição. Em diversos lotes, o teor de café real não ultrapassa 4%. 4%. Que efeito se pode esperar de uma quantidade tão ínfima? Não se trata de cafeína, mas de um vestígio dela. O restante do sachê é composto por dextrose, gorduras, agentes antiaglomerantes e aromas sintéticos tão intensos que enganam o paladar por exatos 2 segundos. Desde o primeiro gole, torna-se evidente que a bebida não foi concebida para energizar, mas para ocupar espaço. E o organismo reage em conformidade. A doçura eleva a glicemia de forma abrupta e ruidosa, seguida por uma queda igualmente acentuada. Uma sensação de peso instala-se atrás dos olhos, a concentração se dissipa, o estômago experimenta uma quentura desconfortável, e o humor se aplana. Esse é o efeito de uma bebida açucarada desprovida de suporte cafeínico. Entre os consumidores mais velhos, os sintomas se agravam: fadiga persistente e irritabilidade, lentidão cognitiva. Não se trata de cansaço matinal, mas da resposta fisiológica ao produto. Há ainda o aroma, o único elemento que de forma precária tenta sustentar alguma conexão com o café. Ele se manifesta com intensidade, dissipa-se rapidamente e não deixa vestígios. Ausência de amargor, de profundidade de corpo. No momento em que a doçura se esvai, resta apenas um resíduo de sabor rançoso, tão fugaz quanto sua aparição. Não há estrutura, camadas ou justificativa para um segundo gole, a não ser a fome ou o hábito. E eis o ponto que provoca verdadeira indignação. O café carrega consigo cultura, identidade e história. É o resultado do trabalho de agricultores, torrefadores e baristas. Possui regras, tradições e dignidade. O Alcaf ignora tudo isso e reduz a bebida a um sachê aromatizado. Sem respeito, sem intenção, apenas a fórmula mais barata possível, impulsionada ao mercado não por mérito, mas por conveniência. Para ser ainda mais explícito, experimentei esse produto. Não uma, mas várias vezes, o suficiente para identificar um padrão. O primeiro gole é açúcar. O segundo, ainda sem café. Na metade da xícara percebe-se que a boca está revestida por uma película, a mente ligeiramente entorpecida. Ao final, a única sensação que persiste é o arrependimento, um arrependimento genuíno, pois nada na experiência remete ao café, e tudo no desfecho confirma que não valeu as calorias, o tempo ou a expectativa. A frustração que se segue é ainda mais profunda. Dediquei minha vida ao café de verdade, e testemunhar sua redução a esse invólucro vazio é exaustivo. Pode-se errar na espuma, no equilíbrio, na doçura, isso faz parte do processo. Mas o que o Alcaf faz é abandonar por completo a ideia de café. Se as demais marcas desta lista foram decepcionantes, esta é desrespeitosa. E é por isso que este segmento encerra a análise, não por ser o mais barulhento ou de pior sabor, mas por ter abdicado por completo da identidade do café. Quando um produto ultrapassa esse limite, não há mais nada a defender. Agora, é preciso afirmar com clareza. Neste ponto, é provável que compartilhemos a mesma conclusão. Não parece restar café de qualidade. Tudo soa comprometido, adulterado. No entanto, o café autêntico ainda existe. Ele apenas exige algo de nós, um pouco de paciência, alguma tolerância e, acima de tudo, consciência. É por isso que, antes de encerrarmos, demonstrarei exatamente como escolher um café verdadeiramente bom. Vamos corrigir isso de forma definitiva. Antes de prosseguirmos, é fundamental estabelecer uma distinção inequívoca. Café instantâneo e café fresco não são equivalentes. Se houver tempo, disposição e, sobretudo, respeito pelo que constitui uma xícara autêntica, opte pelo fresco. Grãos recém-torrados, moídos na hora, preparados no momento. As versões processadas não se comparam, nem em sabor, nem em efeito, nem em qualidade. Não há negociação possível nesse aspecto. Contudo, a vida é prática. Nem todos dispõem de tempo para moer grãos às 6 da manhã, nem todos possuem uma máquina em casa. Muitos dependem da conveniência, e isso é perfeitamente compreensível. Portanto, se a opção for por café embalado, seja em pó puro ou na versão 3 em 1, eis o único guia necessário. Seguindo essas diretrizes, será possível evitar a maioria dos problemas que relegaram as marcas analisadas ao descrédito. A primeira regra consiste em verificar a porcentagem de café.
Qualquer produto de café solúvel puro com menos de 70% de concentração já se mostra insuficiente. No caso das versões 3 em 1, índices inferiores a 50% são inaceitáveis. Tais números não são arbitrários. Eles revelam com precisão a proporção real de café presente na bebida. Quando o ingrediente principal aparece em posição secundária na lista, o consumidor adquire, na verdade, um mero enchimento, desprovido de sabor, cafeína ou qualidade. Nesse caso, a recomendação é clara: descartar o produto. A segunda regra exige atenção ao teor de açúcar. Se este ingrediente figurar entre os 2 primeiros itens da composição, o produto deve ser imediatamente devolvido à prateleira. O que se comercializa nesse caso não é um café, mas uma bebida açucarada com traços residuais do grão. A ingestão excessiva de açúcar, comum em marcas como a Sacha, provoca oscilações energéticas, alterações de humor e o conhecido crash matinal, frequentemente atribuído de forma equivocada ao envelhecimento. A solução reside em priorizar misturas nas quais o café, e não o açúcar, ocupe a posição de destaque. A terceira regra dirige-se ao creme utilizado. Muitas indústrias optam por cremes à base de óleo de palmiste, uma escolha justificada por seu baixo custo, estabilidade e facilidade de armazenamento, mas cujos efeitos no organismo são notadamente negativos: sensação de peso, lentidão digestiva e desconforto geral. A presença de gorduras hidrogenadas, em particular, deve ser considerada um fator eliminatório. Na ausência de uma indicação explícita de leite em pó, presume-se a pior hipótese. Cremes de qualidade são formulados com simplicidade. Os de baixa qualidade, por sua vez, exibem uma lista de componentes desnecessariamente extensa. Qualquer produto que inclua creme não lácteo hidrogenado ou óleo de palma em sua composição deve ser evitado. A quarta regra impõe um limite ao número de aditivos. O café, em sua essência, não requer uma enumeração interminável de compostos químicos. Quando a lista de ingredientes ultrapassa 6 ou 8 itens, há motivos para desconfiança. Agentes antiumectantes, estabilizantes espumantes, aromatizantes artificiais e intensificadores de sabor são recursos empregados para mascarar a baixa qualidade do grão. Um produto de excelência não tem o que ocultar e, portanto, não recorre a subterfúgios químicos. Listas excessivamente longas devem ser interpretadas como sinais de alerta. A quinta regra enfatiza a transparência. Empresas sérias fornecem informações detalhadas sobre o nível de torra, a variedade do grão e, em alguns casos, até mesmo sua origem. Marcas de qualidade duvidosa, por outro lado, mantêm-se deliberadamente vagas. Se a embalagem omite dados básicos, como a distinção entre arábica e robusta ou o perfil de torra, é sinal de que a procedência da matéria-prima não é confiável. Rótulos específicos denotam segurança. A ausência de detalhes, por sua vez, sugere um problema subjacente. A sexta regra exige a verificação do teor de cafeína. Algumas marcas o declaram explicitamente, outras, porém, optam por omiti-lo. Na ausência dessa informação, deve-se presumir que a bebida é fraca ou quimicamente alterada. O consumidor tem o direito de saber, de antemão, a intensidade do café que consome, uma vez que esse fator influencia diretamente o humor, a energia, o sono e a capacidade de concentração. Trata-se de uma informação que não deveria ser negligenciada. A sétima regra aplica-se à lógica de preços. Se um pacote com 10 sachês custa menos do que uma única xícara em uma cafeteria, a qualidade dos ingredientes reflete essa disparidade. O café é um produto agrícola, cujo cultivo, processamento, transporte e torra demandam investimentos consideráveis. Produtos excessivamente baratos o são por uma razão, e essa razão nunca beneficia o consumidor. Após a exposição dessas diretrizes, surge uma questão natural: quantos desses critérios uma marca deve atender para ser considerada confiável? A resposta é objetiva: um produto deve satisfazer, no mínimo, 5 dos 7 pontos elencados para ser classificado como bom ou, ao menos, aceitável. O não cumprimento desse patamar indica que a bebida será, invariavelmente, excessivamente doce, fraca, artificial ou estruturalmente inadequada para o consumo diário. Para aqueles que buscam exemplos concretos, há opções que se aproximam ou atendem a esses parâmetros. No segmento de café solúvel puro, linhas como Davidoff Espresso 57 e Taster Choice Pure destacam-se em relação às misturas 3 em 1 convencionais, pois mantém a lista de ingredientes enxuta e a concentração de café elevada. Por fim, é necessário ressaltar que, embora a análise tenha se concentrado na desconstrução de produtos de baixa qualidade, isso não implica a inexistência de alternativas satisfatórias. O café de qualidade ainda está disponível.
Contudo, sua identificação exige paciência, disposição para experimentação e, sobretudo, o conhecimento adquirido. A partir deste momento, a escolha de uma boa xícara deixa de ser uma questão de sorte e passa a ser uma decisão consciente, fundamentada em critérios objetivos.